Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não correr o risco de esquecer no final. Se por acaso você assiste os vídeos aqui do canal, mas ainda não é inscrito aqui, tem um jeito muito fácil, muito rápido pra você ser inscrito, tá bom? Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele para automaticamente você já estar inscrito aqui e não perder nenhum vídeo que sai por aqui, tá bom? Já peço também para que se esse vídeo falar com você, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir e bora pro nosso vídeo de hoje. Você já pensou que às vezes você só está sobrevivendo às coisas, sobrevivendo à sua vida? E talvez você tenha perdido muito tempo com isso? Como assim, Lorena? O que você quer dizer com isso? Esses tempos eu ouvi algo e eu fiquei pensando assim, falei, uai, realmente, né? Viver e estar vivo é diferente. Às vezes você está vivo, mas você só está sobrevivendo. E como assim, Lorena? Quando você escuta isso, quando você imagina isso, você pensa em pessoas hospitalizadas, que estão assim, né, doentes, que estão numa cama, que não conseguem executar as coisas. Aí você pensa assim, essa pessoa aí pode estar somente sobrevivendo e não vivendo. E se eu te falar que existem muitas pessoas que estão andando, que estão trabalhando, que estão em casa, que estão assistindo esse vídeo, estão mexendo na internet, mas elas não estão vivendo de fato, apenas também sobrevivendo. Às vezes tem muitas pessoas que até brincam com isso, né? Falam assim, eu não tô vivendo não, eu tô apenas sobrevivendo. Porque às vezes a carga ali do trabalho tá muito alta, familiar, enfim, né? Os seus afazeres estão muito intensos e aí a pessoa usa essa palavra que não é boa, mas que às vezes por todo mundo usar, enfim, a pessoa só segue a manada, né, como diz, e usa a palavra sobrevivendo. O que quer dizer sobreviver de fato? Sobrevivendo começa com continuar existindo, mas aí começa a falar que é suportar algo difícil ou apenas mantendo-se vivo. Então lembra quando eu falei que quando muitas pessoas escutam a palavra sobreviver, lembra de pessoas que estão no hospital. Imagina, existem pessoas que precisam de um aparelho para estar respirando, porque senão a pessoa morre, porque senão os órgãos ali param e morrem. Então imagina, a pessoa não consegue nem estar respirando sozinha como eu e você estamos fazendo agora. Então essa pessoa, ela tá sobrevivendo, ela tá suportando algo difícil e apenas existindo em muitos casos. Às vezes essa palavra, ela pode ser um pouco difícil pra gente ouvir, porque você pensa, não, Lorena, eu tô viva, graças a Deus, eu tô vivendo aqui, sabe? Mas existem muitas pessoas que estão perdendo tempo porque elas não estão vivendo de fato. E algo que eu pensei é que viver de fato, viver de verdade, mais do que só fazer tarefas, é mais do que só ir trabalhar. Viver é ter um propósito. É sentir, é quando a gente escolhe com coragem as coisas. É sonhar sim, é arriscar. É perder o medo do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão falando. E algo que vale a pena colocar aqui um ponto é que eu não estou dizendo que a gente tem que viver sem responsabilidade, tá? Porque isso é algo que não deve acontecer. Tem muitas pessoas que estão vivendo doidado, né? Ou pelo menos acham que estão vivendo. Mas as pessoas estão vivendo sem responsabilidade. Então isso também não é viver. Então algo que eu tava pensando há um tempo atrás é que às vezes a gente tem muito medo de fazer as coisas, muito medo de arriscar. Quando isso, ele não dita algo como irresponsabilidade, a gente tem muito medo de fazer as coisas. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ter coragem pra isso aqui. E aí a gente fica postergando aquilo um monte, sabe? Como se a gente fosse ter a vida inteira aqui pra poder pensar, pra poder colocar aquilo em prática. E eu sei que existem muitas situações e muitas decisões que demoram um pouco mais de tempo porque não é da noite pro dia. Existem muitas situações que a gente perde tempo da nossa vida. E algo que eu quero frisar muito nesse vídeo aqui, o tempo, ele não espera ninguém. Isso é algo que eu ouvi e eu fiquei, uau, é verdade. O tempo, ele não espera ninguém. Você pode ficar esperando por muitas coisas que talvez essas coisas que eu tô querendo dizer aqui, você já deveria ter procurado algum jeito de romper. Às vezes é um medo que você tem, às vezes é uma insegurança, alguém já te feriu de alguma forma, já te traiu de alguma forma, já te abandonou e você continua carregando esse peso
por um longo tempo da sua vida. E quanto tempo você tem perdido? Você está vivendo nessa situação porque você está escolhendo viver nessa situação. E aí você pensa, poxa, Lorena, mas tem situações que não são fáceis de ser vencidas. E eu sei disso porque existem situações na minha vida que eu estou vivendo porque eu estou escolhendo viver. Porque às vezes Deus quer que eu viva aquilo, né? Às vezes algumas frustrações, algumas questões, alguns medos, mas eu é que preciso falar assim, poxa vida, isso aqui já me fez perder tanto tempo, né? Como eu disse, o tempo ele não te espera. Então às vezes você precisa mais de ousadia em alguma decisão. Novamente digo, não é questão de você ser irresponsável com as suas decisões. Porque nós temos que pedir orientação de Deus nas nossas decisões, naquilo que a gente quer fazer. Mas pensa que existem muitas situações que Deus já até abençoou para que você faça, para que você rompa, mas você continua na mesma. Então isso é uma pessoa que está perdendo o tempo da vida. Porque talvez você age ou você pense que você tem todo o tempo do mundo aqui nessa terra. Que esse tempo ele não vai acabar um dia não, mas isso vai acabar. E esse tempo ele tá passando. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não viva como se o tempo estivesse passando, ele está passando. Quantas coisas você já perdeu por medo da opinião das pessoas, por medo de parecer esquisito, parecer estranho. Ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me achar esquisita, vão me achar estranho, vão achar... Sabe? Nossa, que pessoa nada a ver. Medo de parecer exagerado, medo de parecer ser diferente. Nós vivemos, em muitos casos, na ilusão do tempo. Isso, a gente vive como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Então, assim, você fica postergando coisas. Ah, não, eu preciso fazer isso agora. Ah, não, eu acho que fulano não vai gostar disso aqui, não. Ah, sabe, aquele e se eterno. Tem coisas também que a gente vai fazer, gente, acho que a gente tem muito medo das coisas darem errado também. A gente não gosta quando as coisas dão errado, lógico que não, né? A gente quer que todas as nossas decisões sejam assertivas. Eu tô falando de coisa assim natural, tá? Não tô falando coisa que fere princípio. Decisões que às vezes você pode errar e você pode acertar. Ah, eu tô com uma oportunidade de trocar de emprego. Ah, não, mas eu acho que eu não vou trocar não, porque eu não tô satisfeito com esse aqui, mas eu tô aqui. Mas eu vou ficar aqui mesmo, porque vai que eu mudo, não dá certo. Vai que eu mudo, eu preciso trocar de novo. Então a pessoa, ela vive no e se eterno. Ela vive no medo eterno. Ela vive naquilo de que nada pode dar errado. Nada pode sair do controle dela. A gente entende de que muitas coisas não estão no nosso controle. Tem coisas que você pode ali estar no controle de uma certa forma, decidir, falar que sim, falar que não, mas tem muitas coisas que não estão no nosso controle. O tempo, principalmente, não está no nosso controle. Ah, não, eu tenho condições aqui de estar fazendo uma viagem, né, de estar aproveitando um tempo de lazer com a minha família, viajar. Não, mas eu prefiro ficar em casa, porque eu tenho medo do trânsito, eu tenho medo do avião, eu tenho medo do carro bater, sei lá. Existem muitas pessoas que têm tantas burocracias na mente que elas não fazem isso. Ah, não, eu preciso ficar em casa. Eu não posso gastar esse dinheiro aqui que eu deveria estar investindo na minha família, no meu lazer. Você que pensa assim, o tempo tá passando. O tempo, ele não volta de novo. Às vezes a oportunidade que você tem, ela não volta de novo. Tem muitas coisas que a gente pode ver ali, que a gente pode escolher errado e que a gente pode mudar, né, em determinada situação, em determinado tempo. Mas existem coisas que não voltam atrás e o tempo é o que não volta. Então, enquanto você se prende ao medo, às circunstâncias, a somente a opinião dos outros, as pessoas vão achar de você, o que as pessoas vão achar da sua ousadia, você se prende às circunstâncias, somente às suas tarefas do dia a dia, o tempo vai passando. Se você tá vivendo uma vida que você não tá vendo muito significado nela mais, teve essa sensação de que você sempre faz a mesma coisa todos os dias e que você não vê nada diferente, que você não tem uma visão diferente sobre a vida, às vezes você não está vivendo, está apenas sobrevivendo, você está apenas tô aqui vivo, né? É tão natural pra gente, né? Já virou tão natural que a gente não percebe, na verdade, as grandes importâncias, porque a gente acha que aquilo ali, que aquela tarefa tão simples ali, tão básica, já é tão natural pra gente que a gente não vê mais valor tanto nela assim. Um dia que você tem pra poder sair, passear, é um dia tão comum pra você, tão cansativo pra você, que você não vê mais valor naquilo. Algo que a Bíblia fala, que o próprio Jesus fala, lá em João 10:10, segunda parte ali do versículo, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O que significa abundância? Abundância é ter mais que o suficiente. Em grande quantidade, com plenitude. As pessoas pensam só em dinheiro primeiramente. Nós precisamos ter em abundância para que a gente também possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa ter também para poder transbordar na vida de outras pessoas. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre vida. Às vezes você tem vida, você tem saúde, você pede a Deus, você ora a Deus saúde em abundância. Mas quando é o momento de você vivê-la, de você acordar, de uma simples caminhada, um simples passeio, um simples café da manhã, um simples almoço ou um simples poder assistir um filme, algo que você tem em abundância, porque você tem condições, você tem saúde, você tem vida, você tem memória, você tem visão. Essas simples coisas às vezes já estão tão natural para você e para mim que nós não damos valor a isso, que nós só vivemos reclamando disso e vivemos reclamando daquilo que a gente tem. A verdade é que a gente sempre vive orando, pedindo mais. Mais, mais e mais. Mais dinheiro, mais tempo, mais saúde, mais isso, mais aquilo. Mas quando é o momento de nós vivermos aquilo em abundância, a gente não vive. A gente prefere reclamar e falar, eu não vou fazer isso aqui não vou gastar dinheiro com isso aqui não. Existem coisas que a gente se prende muito àquilo como se a gente fosse ter um tempo eterno para usar aquilo. E existem situações que não. Quantas oportunidades, quantas noites em claro você já perdeu porque você ficou tão preocupado com uma coisa. Hoje em dia nós vivemos, sabe, num mundo em que as pessoas estão exaustas mentalmente, que as pessoas estão emocionalmente cansadas, porque as pessoas estão apenas sobrevivendo às situações. Ah, Lorena, mas é tanta luta, é tanto problema, é tanto isso. Gente, se você tá vivo, você tem problema. Se você tá vivo, você vai ter que vencer alguma coisa, que seja um medo, seja uma burocracia. Mas você tá vivo. Então perceba a importância de estar vivo. Não de apenas estar sobrevivendo. Porque, como eu disse, existem pessoas que de fato estão buscando sobreviver. Porque elas não podem fazer nada por si sozinhas. Mas não é o seu caso, não é o meu caso. Pessoas que só buscam ver o lado negativo das coisas, o lado negativo da vida, reclamam e sabe, eu tô falando pra mim mesma. Às vezes eu preciso olhar mais com os olhos de, cara, vida, sabe? Vida. Não somente de, ai, que saco, preciso fazer isso, ai, que saco, preciso... Sabe? Nós não temos o tempo todo do mundo. Às vezes a pessoa tá vivendo ali no espírito de dó, sei lá, de nossa, eu não posso, eu não consigo, eu não devo, eu não sei se eu tenho, porque eu tenho medo de, como eu falei, eu tenho medo de viajar e dar alguma coisa errada. Ai, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Sabe, aquela coisa, aquela burocracia que a gente mesmo cria na nossa mente, a gente mesmo barra muitas coisas na nossa vida. Você tem vivido em abundância ou você tem vivido assim, situações precárias? E não é porque é uma pessoa que precisa ou que tem que viver em condições assim, mas é porque você está se colocando em posições e situações assim. Tudo é tão difícil pra você, todas as situações que você pensa, você sempre coloca uma questão muito complicada, muito impossível, muito difícil. Você não tenta fazer as coisas porque você sempre acha que aquilo vai dar errado. E como eu disse, não tem problema, né? E claro que, como eu falei, é ruim quando você faz uma coisa e dá errado. A chance de você fazer também e dar certo e ser bom é muito grande também. Então não viva só no negativismo, sabe? Tem pessoas que tudo que você pergunta ela é ruim, tudo que você pergunta ela vai dar errado, então você fica até com medo, você às vezes apenas só está sobrevivendo às coisas, sobrevivendo aos dias. A vida, ela tem um significado, ela tem um sentido. Principalmente porque Jesus morreu por nós e Ele nos deu vida e vida em abundância. Eu posso falar pra você hoje, pra mim, trazer essa reflexão nesse vídeo é: vá viver. Mas vá viver de fato. Se você tem uma oportunidade, sei lá, de fazer alguma coisa, faça. Sabe, realmente viva de forma intensa. Não viva como se você tivesse todo o tempo do mundo. Como se o relógio ele parasse ali e ficasse esperando você tomar a iniciativa para fazer alguma coisa para ele continuar rodando. Não, ele continua rodando mesmo você tendo medo, mesmo você ficar pensando demais no que as outras pessoas estão achando de você. Hoje você não estava vendo significado, sentido na sua vida. E em nome de Jesus você possa ver sentido, você possa ver significado. E você possa querer viver, não apenas estar vivo.
e não apenas sobreviver. Não espere que algo ruim aconteça, que uma doença chegue, para que você possa abrir os seus olhos e falar: nossa, que lindo dia. Você tem uma roupa confortável, que você pode ir num lugar bom, você pode comer uma comida boa, que as pessoas ao seu redor são importantes. Não espere algo acontecer, porque isso é algo que a gente mais nota, que a gente mais percebe. Quando as pessoas, infelizmente, às vezes ficam doentes, ficam ali sobrevivendo, elas começam a ver um sentido muito grande na vida e começam a orar a Deus, em muitos casos, para poder sobreviver, para poder realmente ter tempo para fazer as coisas. E nós que temos esse tempo, às vezes não damos valor para isso. Então, sabe, que hoje os seus olhos possam ser abertos em relação à sua própria vida e à vida das outras pessoas ao seu redor. E as coisas, as oportunidades que nós às vezes perdemos por causa de tantas questões, de tantas circunstâncias que a gente mesmo coloca, de tantas barreiras que nós mesmos colocamos na nossa vida. E é isso, espero que esse vídeo tenha falado com você. Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário aqui embaixo. Gosto muito quando vocês comentam, gosto de responder vocês também. E se Deus quiser, eu te espero num próximo vídeo. Tchau!